Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha só que coisa mais linda que a gente vai aprender hoje. É uma portinha de maternidade para Sofia e a menininha no balanço com o seu ursinho. E para acompanhar, eu fiz esse sachê em forma de chaveiro, que é exatamente a mesma menininha, só que de tamanho menor. Não tá lindo? Olha que coisa mais linda. Faltam alguns acabamentos no quadrinho que eu não terminei para fazer junto com vocês, tá bom? Vou explicar direitinho o que eu fiz, tá? Bom, a primeira coisa foi preparar o quadrinho. Só que antes de preparar o quadrinho, eu vou dar uma invertidinha e vou começar com a bonequinha para ela já ir secando, tá bom? Então, para a bonequinha do balanço, o que eu fiz? Para a bonequinha do balanço, eu usei uma bola de 30 milímetros de diâmetro e eu usei 28 gramas de massa. É um rostinho de fofinho normal. Então, assim, tem vários vídeos ensinando a fazer rosto de fofinho. E cada um sai de um jeito diferente porque sai com a carinha do artesão que está fazendo. Uns gostam de pôr mais massa, outros gostam de pôr menos massa. Você também vai acabar encontrando o seu caminho. Eu, para bolinha de 30, uso um pouco mais do que o tamanho da bola de massa. Principalmente quando é criança, porque daí a cabeça tem que ficar muito maior que o corpo. Então, eu faço assim, ó. Afundo na minha mão, até formar esse formato aqui, sei lá, um disco voador. Aí, eu venho aqui, ó, e puxo para não entrar ar. Embora eu passe cola nas minhas bolas, então a massa já gruda rapidinho, ó. Subo mais um pouquinho. Vou subindo e vou fechando. Vou subindo e vou fechando. Agora eu dou a última subida, ó. E vou fechando. Tá? E é assim, ó. Só vai fazer bem bonitinho com a prática. Aí, muita gente faz um biquinho, tira. Eu não elimino a massa. Eu uso exatamente os 28 gramas que eu coloquei. Então, eu venho aqui com um rolinho e faço assim, ó. Vou alisar toda essa parte, ó. Tô alisando toda essa parte aqui. Assim. Agora, é só uma questão de acarinhar essa massa para que ela fique bem lisinha, tá? Aí, assim, ó. Bolinha tá aqui em cima e aqui vai ser o queixinho, tá? Eu escolho a parte que ficou mais bonitinha para ser a frente. Para ser a frente da bolinha. Ok. Aí, eu venho com o rolinho e faço assim, ó. Deixo mais de testa e menos de bochechinha. Assim. Aliso. Eu tiro toda essa marquinha para deixar ele bem arredondadinho. Aliso. E aqui também. Ficou assim, ó. Tá? Sim. Agora, eu vou colocar os olhinhos. Gente, os olhinhos podem ser de miçanguinha, pode ser pintado,
mas os olhinhos adesivos me conquistaram. Facilita muito, principalmente produção, são super bonitinhos, eu adoro o olhinho vesgo, então esse aqui, ó, que eu vou usar para bola de 30, é da Yupi 22, tamanho P, tá? Eu venho aqui, tiro o olhinho, eu gosto de fazer assim, ó, eu ponho na pontinha de um palito, só para eu poder localizar exatamente onde eu quero, tá? É aqui que eu quero? É. Então, eu venho e coloco. Não apertei ainda, tá? Venho com o outro, ponho na pontinha do palito, centralizo no meu rostinho direitinho e coloco. Então, os dois iguais? Não, esse aqui tá um pouquinho pra cima. Então, eu vou abaixar ele um pouquinho. Assim. Assim. Agora estão os dois iguais? Agora estão. Então, eu venho, afundo, pego o pincel modelador e dou aquela contornadinha para ele dar uma afundada na massa, tá? Uma afundadinha na massa. Isso vai me garantir que a hora que retraia, ele não saia, não seja expulso. Olha só que gracinha! Olha como fica bonitinho. Olha que bonitinho. Pro sachê, pro chaveirinho sachê, eu fiz exatamente a mesma coisa. Só que ao invés de usar a bolinha 30, eu usei, deixa eu pegar a medida aqui. Eu usei a bolinha 25 com 15 gramas de massa, tá? Então, usei a bolinha 25 com 15 gramas de massa. E usei o olhinho P Yup 022, tamanho PP. Então, esse aqui, ó, é o tamanho P e esse aqui é o tamanho PP, lá da Yupi. E isso eu acho genial, você ter dois tamanhos, porque daí você faz exatamente a mesma bonequinha, na versão maior e na versão menor. Então, olha como fica bonitinho. Deixa eu pegar a bonequinha do balanço, que ela ainda tá solta. Olha só que gracinha depois de seco, tá? Mesmo o rostinho. Olha que conjuntinho mais lindo de maternidade, tá bom? Bom, então vamos lá. Vou pegar isso aqui, vou espetar num arame mais grosso. Pode ser palito? Pode. Palito de bambu, tá? Os meus palitos todos são palitos de bambu. Mas quando a peça é maior assim, eu prefiro colocar no arame. E vou deixar secar. Tá bom? Pro corpinho, eu usei 15 gramas de massa. E o corpinho nada mais é do que uma coxinha. Então, sovo a massa, faço a bolinha. E da bolinha eu faço uma coxinha. Com quantos centímetros vai ficar essa coxinha? Com mais ou menos uns 4 centímetros, tá? Mais ou menos uns 4 centímetros. Reservo. Pras pernas, eu tô usando 11 gramas de massa para cada perna. Venho aqui. Bolinha. Rolinho. Faço um rolinho gorduchinho. Bebê, eu sempre faço rechochundinho, tá? Então, eu fiz um rolinho de mais ou menos 5 centímetros de altura. Deixo ele aqui. Venho aqui. E faço a mesma coisa novamente. Pontinha de baixo um pouquinho mais afilada, vejo se eles estão mais ou menos iguais, esse tá um pouquinho mais grosso,
Pronto. Estão mais ou menos iguais? Venho aqui, ó, deixo mais ou menos 1 centímetro e giro. Mais ou menos o meio e giro de novo, tá? Aí eu venho aqui, ó, isso vai virar o pezinho. Venho aqui e faço assim, ponho na mesa e dou uma levantadinha, assim. Tá? Venho aqui, dou mais uma alisadinha e uma alisadinha, assim. Repare que ficou uma perna gorduchinha. É isso que eu quero, uma perna bem gorduchinha. É bebezinho, tá? Assim. Venho e dobro. Não vou marcar joelho, não vou marcar nada, porque essa modelagem é uma modelagem simples, tá? É uma modelagem imitando bonequinha de pano. O objetivo é esse, imitar uma bonequinha de pano. Então, é uma modelagem bem simples. Vou reservar. Mesma coisa aqui, ó. Mais ou menos 1 centímetro, rolo, localizo mais ou menos o meio e rolo novamente. Dou uma acertadinha aqui, uma acertadinha aqui, uma acertadinha aqui, tá? Ficou assim, ó. Aí, eu dou uma puxadinha pra cá, ponho na mesa e faço a parte retinha. Com carinho eu venho, vou acertando, pego a outra pra ver se tá mais ou menos igual, olho por baixo, que é por baixo que eu tenho uma noção bem boa se os pezinhos estão mais ou menos no mesmo tamanho. Agora, eu olho pela frente, tá? E dobro. Sem joelhinho, sem nada, assim. Aí, eu já falei pra vocês em vídeos anteriores, mas sempre tem gente chegando novo no canal, que eu adoro uma perninha torta. Então, minhas peças sempre tem movimento, porque eu sempre gosto de fazer bastante, assim, coisa tortinha e tal. Porque daí dá a impressão de movimento. Então, eu venho nessa perninha aqui, ó, e vou fazer o pezinho ficar ligeiramente tortinho, ó. Não é a perna, é só o pezinho que eu tô levando, tá? Ó, pouquinho tortinho. E esse aqui do outro lado, pezinho um pouquinho tortinho. Depois eu vou fazer a bonequinha ficar com as perninhas assim, ó. Olha que bonitinho que vai ficar, tá bom? Vou deixar secando um pouquinho. Ótimo. Por que que eu tô deixando tudo secar um pouquinho? Porque eu vou colocar sapatinho, eu vou colocar uma calcinha, a bonequinha tem calcinha, apesar de que o vestidinho vai cobrir, ela tá num balancinho, então se você olhar assim por baixo, você vai ver, fica legal colocar uma calcinha. E o sapatinho e a calcinha precisam que isso aqui esteja mais ou menos endurecido para eu poder manusear e não estragar, tá bom? Bom, então agora eu vou deixar um pouquinho de lado isso aqui e vou explicar o que eu fiz na minha guirlanda. Essa é uma outra, ela não tem o fundo aqui, mas se eu quiser eu posso colocar um fundo de MDF que fica super bacana. Mas o que eu fiz? Eu fiz assim, ó, passei tinta branca, uma primeira de mão, com um rolinho bem passadinho, lixei com uma lixa mais ou menos 150, 200, tá? Aí eu passei tinta branca de novo, sequei, passei uma terceira demão de tinta branca e voltei a lixar, só que agora com uma lixa de 220. E com uma lixa mais grossa, uma lixa 120, esta, como tinha esses rebaixos aqui, eu vim e lixei para descascar mesmo a tinta, tá? Eu queria que aparecesse a tinta, para ficar assim meio envelhecido, porque eu já tô usando aquelas chamadas candy colors, que são cores bem clarinhas, tudo ficou em tom bem pastel, então eu queria dar esse aspecto de envelhecido. E pro banquinho, eu cortei um MDF pequenininho, de 3 milímetros, para esse quadrinho,
que tem um diâmetro de 27 centímetros, tá? 27 centímetros, eu usei um banquinho de 7 por 3,5. 7 por 3,5. Eu arranho um pouquinho aqui, passo cola branca, coloco o balanço, depois eu venho e onde a menininha vai sentar, eu ponho massa branca para garantir que isso aqui vai ficar bem firme. Isso tá bem firme, tá? Aí eu vou colocar a menininha aqui e isso vai ser escondido, não vai aparecer, tá bom? E isso me garante que a peça vai ficar assim bem posicionada, toda bonitinha. Combinado? Bom. Por que eu não fiz a mãozinha da menininha agora? Porque a mãozinha eu quero o mais fresquinha possível para ela poder segurar o barbante que eu ainda não coloquei para colocar com vocês. O barbante que vai passar aqui e que vai fazer o suporte do balanço, tá bom? Ok. Então, preparei isso aqui. Aqui é um fundo azul clarinho, mas neste aqui, que não tem o fundo, eu faria exatamente a mesma coisa, a árvore aqui, o galho passando por aqui, e o balanço com a menininha aqui, só que esse balanço iria ficar solto. A hora que você encosta ele na porta, a porta vai ser o fundo da guirlanda, tá bom? Ótimo. Bom, como é que eu fiz a árvore? A árvore foi assim. Massa branca. Não tem quantidade, porque isso vai depender do tamanho da guirlanda que você tá usando. E além de depender do tamanho da guirlanda que você tá usando, tem o lance também de que nós vamos ter que deixar isso aqui gordinho. Então, assim, não dá mesmo para falar quanto que vai usar. Vai ser tentativa. Eu pego um montão assim, faço um rolo. Numa das extremidades do rolo, eu afilo mais. Tá? Aí, eu venho e dou uma achatada. Assim. Essa parte eu não achatei. Ah, ficou aqui rachado, não tem problema. O tronco vai ter esses nós. Então, eu vou ter que fazer algumas marcas, por isso que eu não me preocupei em tirar daqui, tá bom? Aí, eu venho aqui, pego o meu cortador e faço um rasgo aqui. Na metade, não. Um lado tá um pouco maior que o outro, ó. Tá? Abri, venho aqui, dou uma esticada assim e dou uma arredondada. Mesma coisa aqui. Venho aqui, dou uma arredondada e uma esticada. Assim. Aí, eu venho aqui e faço assim. Sai um pra lá. E sempre viro, ó. Viro. Esse eu não arredondo mais, porque ele já tá arredondadinho, ele já vai ser uma ponta. Venho aqui, ó. Faço outra coisa aqui. Venho aqui e faço assim. Venho aqui e faço assim. Se eu fizer 10 árvores, vão sair 10 árvores completamente diferentes, tá? Assim. Esse aqui é o que vai segurar o balanço. Então, eu tenho que alongá-lo bastante, porque ele vai ter que atravessar a guirlanda. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, e faço assim. Pego a guirlanda, pego a minha guirlanda, ponho a minha árvore aqui, assim. Pego o galho que vai segurar o balanço e vejo se ele já tá no tamanho que eu gosto. Se já tiver no tamanho que eu gosto, eu vou pegar, já tá no tamanho suficiente para o balanço. Eu vou pegar um EVA, vou pôr isso aqui em cima do EVA, vou posicionar esses galhos para irem secando assim, ó.
E vou trabalhar agora em cima desse EVA, tá? Assim. Ah, mas o seu tem mais galhos. Tem mesmo, eu fiz os galhos principais. Esses outros aqui, ó, este aqui, são enxertos de massa, que eu vou completar depois, quando eu for colocar no quadro. Essa primeira etapa é assim que vai ficar assim. Ah, eu quero dar uma afinadinha nessa pontinha, que eu achei que a pontinha ficou muito grossa. Tá bom, vem aqui e dá uma afinada assim, ó. Pronto, assim, ó lá, certo? Ficou assim. Agora, eu vou pegar isto e vou fazer os nozinhos da madeira, tá? Sem pretensão. Venho aqui, vou marcando, assim, assim, assim. Tô marcando. Assim, 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 assim. E tô lá, tô marcando. Faço uns nozinhos legais e marco. Pronto. Tá aí. Importante marcar. Por quê? Porque assim, esse quadrinho já tá lindo assim, não precisaria mais nada. Mas a gente ainda vai dar mais uma envelhecida sombreando, porque a intenção é que ele fique seguindo aquela moda shabby chique, sabe? Que é aquele demodê, aquele antigão, tá? Então, ele vai ser sombreado. Então, já comentamos em vídeos anteriores, mas tem sempre gente chegando no canal, que quanto mais textura a gente der, mais bonito vai ficar o sombreamento depois, tá bom? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar isso aqui secar. Isso aqui vai ficar secando no EVA. Ele tem que dar uma reduzida. Aqui falta EVA, tá, gente? Eu já teria que posicionar do jeito que eu quero, tá bom? Ó, e esse reto. Esse que vai segurar o balanço tem que ficar reto, tá bom? Assim. Aqui embaixo, eu vou colocar a grama. Ah, você já vai colocar grama? Não, eu posso colocar grama sim, eu posso colocar já quando tiver no quadrinho. Mas nada me impede que eu já coloque a grama agora. A grama vai ser assim, ó. Eu faço um rolinho, pego o rolinho, dou uma achatadinha, coloco aqui, assim, ó, em cima da árvore, assim. Ah, você não fez ele inteiro? Não, não fiz. Eu vou fazendo por partes. Pego aquela estequinha que tem as garrinhas e vou para lá, vou para cá, 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 vou para lá, vou para cá e vou fazendo tudo isso aqui, tá? Assim. Terminei aqui, pego mais um pedacinho de massa, venho aqui, coloco aqui e começo. Um para lá, um para cá, um para lá, um para cá, um para lá, um para cá. Então, a emenda vai ficar completamente escondida, tá? Ela vai ficar completamente escondida. Então, você vai fazendo até completar o quadrinho, até onde você quer fazer a grama chegar, tá? Até onde você quer fazer a grama chegar. Quando o quadrinho é redondo, o que acontece? Você vai pôr a árvore aqui, ó, eu vou tirar só para explicar. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Ó, assim, ela vai ficar assim, né? Assim, ó. Assim. Quando a guirlanda não é um quadrinho quadrado, sobra esse bico. Então, é nele que eu posiciono o ursinho. É como se a menina tivesse ido pro balanço e largado o ursinho dela, esperando ela balançar, tá? Ok. Então, volto isso pro meu EVA. Assim.
assim, e deixo ele lá secando. Deixa eu tirar essa guirlanda daqui e tirar isso aqui daqui também. Só para vocês terem uma ideia, ó, tá solto ainda, tá vendo? Eu não colei nenhum galhinho ainda, porque depois que o galho principal seca, eu grudo só esta parte e aqui nesse lugar é que eu vou acrescentando esse restante e vendo onde faltou galho. Ah, eu acho que eu vou pôr mais um galho aqui, põe o galho aqui. Ah, eu acho que preciso de mais um galinho aqui. Ah, esse aqui eu quero subir um pouco mais. Você faz do jeito que você achar melhor, tá? Então, ele ainda tá solto, eu só colei ele aqui. E a grama já tá colada, tá bom? Bom, então agora nós vamos fazer a calcinha da menininha. Para fazer a calcinha da menininha, eu uso um rosa clarinho, quer dizer, eu uso um rosa clarinho, não. Neste quadrinho, eu usei um rosa clarinho. Você vai combinar de acordo com a cor do que você quer fazer, tá? Venho aqui, ó, assim, uma bolinha, achato e abro. Abri, assim. Venho com um cortador, corto. E ponho aqui, assim. Assim. Normalmente, eu deixo a emenda ficar na lateral. Mas como essa menininha vai ficar pregada no quadrinho, o que eu preciso é que a calcinha na lateral e na frente fique bonitinha. E aqui atrás eu posso deixar a emenda. Então, a emenda vai ficar aqui atrás, ó. Assim, cortei. E, ó, tá aí ela de calcinha. Tá? Calcinha. Olha que bonitinho. Gordinho, hein? Agora, o sapatinho. Reservo lá de novo. Sapatinho. Pegar um pouquinho mais de massa. Sovo. Abro. Um rolinho. Assim. Está mais grossinho. Não é muito fininho, mas também não é muito grossinho, tá? Começando por trás, circulo o pezinho, assim. Sempre faço o sapatinho um pouquinho mais rasinho. Deixo a emenda aqui atrás. Assim. Tá? Ficou assim, ó. Agora, essa partinha aqui, eu vou formando umas ruguinhas assim, ó. E com a tesoura, eu tiro. E com o pincel modelador, eu aliso. Assim. Deixo sempre retinho a sola. Assim, ó. Olha que gracinha que ficou, tá? O outro pezinho. Venho aqui, começando pela parte de trás, vou pondo, assim. Vejo se eu deixei ele rasinho, que eu gosto dele rasinho. Corto. Dou as beliscadinhas,
Assim. Venho e tiro. Com o pincelzinho modelador, eu venho e aliso a sola. Deixo bem bonitinho, bem acabadinho, assim, tá? Tá aqui as duas perninhas. Eu ainda coloquei nesses sapatinhos, ó, elas estão tortinhas, tá? Eu ainda coloquei nesse sapatinho aquela, como é que fala? Aquela presilha, né? Aquela parte para fazer sapatinho de boneca mesmo. Então, eu venho aqui, faço um rolinho. Do rolinho, eu dou uma achatada, assim. E vou cortar uma tira fininha. Procurando cortar já a tira de uma vez só, para que os dois sapatinhos fiquem o mais simétrico possível, tá? É impossível que eles fiquem absolutamente iguais, mas eles precisam ficar o mais parecido possível. Então, eu venho aqui, ó, e corto uma tirinha assim. Ok. Aí, eu faço assim, ó. Esse vai abotoar pra cá, né? Porque esse aqui é o pezinho que eu, olhando o bonequinho de frente, tá à direita. Então, ele vai abotoar pra cá. Então, eu começo por aqui, venho, passo e corto aqui. Cortei. Aí, eu venho e simulo um botãozinho, ó, tá? Aqui eu tiro a emenda. Assim, ó. Minha massinha tá fresquinha, eu não preciso de água. Mas se você precisar de água, molhe um pouquinho na água, vem e tira, tá? Alisa bem, deixa bem acabadinho pra ninguém ver essa emenda, ó. Tá? Primeiro sapatinho. Olha que gracinha! Mesma coisa, pego a minha tirinha. Agora, é o pezinho que eu, olhando de frente, vai abotoar desse lado. Então, eu começo pelo lado de cá, venho, passo aqui, cortei, dei um machucadinho aqui, venho e simulo um botãozinho. Com a aguinha, eu sumo com a manchinha, ó. Sumi com a mancha, tá? Ah, eles não ficaram absolutamente iguais. Neste caso, não vai ter problema, porque lembra... Então, um pezinho vai acabar cobrindo o outro. Então, não vai ter problema. Mas se fosse uma bonequinha que fosse ficar em pé e tal, eu tomaria mais cuidado para que as coisas ficassem mais parecidas, tá bom? Assim. Tá, combinado. Deixo aqui separado. Ok. Tudo separado, tudo bonitinho, tudo feito. Bem, agora eu vou colocar os pezinhos na bonequinha. Eles não saem daqui, gente. Isso é uma coisa que, assim, as pessoas às vezes falam, nossa, minha boneca fica tão feia. Gente, não sai daqui. Sai daqui, ó, tá? Então, ó, sai daqui. Então, é aqui, ó, que eu vou vir com um boleadorzinho e vou fazer uma marquinha e outra marquinha, assim, ó. Tá? Vou passar cola. E aqui não tem jeito, tem que ser cola, senão não vai parar. Passo cola aqui, passo cola aqui. Assim. Ponho uma perninha aqui. Ponho a outra perninha aqui, assim. E só agora eu vou ajeitar. Vou virar um pouco mais os pezinhos e vou ajeitar. Assim. Tá? Tô empurrando.
Tô colocando. Começa fazendo o pezinho, ficaria mais fácil se a perninha já tivesse inteirinha dura e o corpinho mais ou menos mole, porque daí fica fácil a gente enfiar a perninha sem deformar no corpinho, tá bom? E vou deixar isso aqui secar assim, ó, tá sentadinho. Tá vendo que tá sentadinho? Deixa eu pôr ele aqui no banco para vocês verem que ele tá sentadinho, ó. Ela tá sentadinha. Ah, ela não encosta lá no fundo? Não. Ela não encosta no fundo porque a cabeça é enorme. Se eu já fizer o corpo aqui encostado pro fundo, se eu fizer o corpinho assim que encosta pro fundo, a hora que eu colocar a cabeça, essa cabeça vai pender para frente. Então, eu tenho que deixar aqui um espaço para que a cabeça, deixa eu mostrar, um espaço, aqui ó, tem um espaço para que a cabeça encoste no fundo, tá bom? Deixa eu pegar a que tá pronta, para vocês entenderem melhor o que eu tô falando, ó. Aqui tá a bonequinha, tá? Vou tentar levantar o vestidinho dela para vocês verem. Ó, ela, deixa eu pôr assim para você ver, ó. Ela não encosta, mas a cabeça, ó, a cabeça tá encostada. Tá vendo que a cabecinha tá encostada? Tá? Porque senão ela não vai parar aqui, ela vai ter a cabecinha pendendo. Então, na hora que eu for colar, eu vou colar o bumbum no balanço e, se eu achar necessário, um pouquinho da cabeça no fundo da guirlanda. Mas provavelmente não vai ser necessário. Mas eu ainda não sei, eu vou ver a hora que eu for colar, tá? Bom, a árvore, gente, depois que a árvore deu a secada, deixa eu pôr a guirlanda pra cá. Depois que a árvore deu uma secada, vamos supor que agora ela já tivesse retraído, já tivesse dado uma secadinha básica, já não tá se mexendo tanto, tão molinho assim quanto tá? Eu viria com massa branca novamente e iria fazer os galinhos que eu quisesse. Então, ó, eu acho que eu quero pôr um galinho aqui, aqui. Faço ele mais grosso numa extremidade e mais fininho na outra. Coloco aqui, ó, venho com o pincel modelador e dou uma escondidinha, tá? Como eu disse, não precisa ficar perfeito, porque nós ainda vamos pegar e vamos fazer aquelas marcaçõezinhas assim, ó, tá? E aí, você vai acrescentando os raminhos que você quiser na árvore. Acrescentei esse, eu quero mais um aqui, vem e acrescento outro, e assim você vai acrescentando para deixar a árvore do jeito que você quiser. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as folhinhas e as florzinhas. E no meu caso, eu usei os cortadores que eu tenho, de folha e de florzinha. Fiz as florzinhas em 2 tons de rosa, um tom bem clarinho e um tom um pouquinho mais escuro. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem um tom bem clarinho e um tom um pouquinho mais escuro. E fiz os montinhos assim, ó, aqui tem 2 clarinhos e um escuro, aqui tem 2 escuros e um clarinho, 2 escuros e um clarinho. Fui mesclando e fui pondo aleatoriamente. Então, é só abrir a massa, cortar as folhinhas em verde clarinho, o mesmo verde que a gente usou para grama, e cortar as folhinhas e ir colocando aqui, tá? Então, eu não vou fazer isso pra gente ganhar um pouquinho de tempo. Aqui é a mesma coisa. Eu fui mesclando florzinhas rosa claro, rosa escuro, e coloquei também o tanto que eu queria, certo? O nome você vai fazer com cortador de letras também. Dá para fazer à mão, com fio parecendo macarrão e etc? Dá. Eu ensino numa próxima ocasião.
Mas neste momento, eu usei cortadores e eu tenho este cortador, que é uma letra assim um pouquinho diferente. Mas você usa o cortador que você quiser, tá bom? Vamos agora pro ursinho. Pro ursinho, nossa, esse ursinho, gente, é uma mata. É a coisa mais facinha de fazer. Ó, deixa eu tirar a árvore daqui de novo. Assim. Ó, cabeça, 3,5 gramas de massa. Venho aqui, bolinha, e na mão eu faço um achatadinho, tá? Mas é um achatadinho ainda bem gordinho. Eu quero que fique bem gordinho, mas não quero bolinha redonda, 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 não. Reservo. Corpo, 2 gramas de massa. Venho aqui, assim, coxinha. Quantos centímetros ficou essa coxinha? Vamos ver. Mais ou menos 2,3 centímetros, tá? Reservo. Pernas, 1,5 gramas cada perninha. Venho aqui. Coxinha alongada. Coxinha alongada. Reservo. Outra coxinha alongada. Reservo. Tá? Então, iguais? Vamos ver. Então, mais ou menos iguais. Ficou com quantos centímetros? Ficou com 3,3, tá? 3 centímetros, ponto 3. Bracinho, 1 grama de massa. Mesma coisa. Coxinha alongada. Coxinha alongada. Ótimo. Agora, vejo se eles ficaram mais ou menos parecidos. Tá? E reservo. Ok. Agora, eu vou fazer aquela costurinha. Aquela costurinha que depois que a gente for passar o giz pastel é super bacana. Eu faço ou com um pente fininho, ou com uma carretilha de costura, tá? Eu tenho outro tipo de furadorzinho também, mas o com que você vai fazer não é importante. O importante é que você procure fazer mais, assim, no meio possível, tá? Dei a volta e vim até aqui, ó, cabecinha com a costura. O corpinho, mesma coisa, ele parte aqui do meio e aqui no meio. As costas não vai aparecer, não vai mesmo, tá? Mas eu faço em tudo. Aí, eu faço aqui a perninha, que é mais ou menos do lado. Na perninha, a costura vai ficar do lado. Nas duas perninhas. Do lado, na hora que eu for posicionar no ursinho, porque por enquanto não tem lado, não tem meio. A perninha é um cilindro, né? Então, eu tô fazendo aqui umas coisinhas e na hora de posicionar braços e pernas, eu vou deixar a costura do lado e a cabeça e o corpo eu vou deixar a costura no meio. Assim. Assim. Tá bom? Focinho. Com a mesma cor de massa. Aqui eu queria o mais clean possível. Então, a mesma cor de massa. Não tem medida, gente. Realmente uma bolinha pequenininha, ó. Orelha. Também não tem medida. E orelha. Também não tem medida. Importante, gente, todas as medidas que eu tô passando aqui são medidas para aquele diâmetro de guirlanda. Se você for fazer uma guirlanda maior, que eu não aconselho porque fica muito pesada, ou uma guirlanda menor, você tem que reavaliar todas as medidas que eu tô passando, tá? Porque tem que ficar proporcional
E além de ficar proporcional, lembre-se que a bonequinha, ela tem que ser o destaque do quadro, então ela tem que ser a parte maior do quadro. Você não vai fazer um baita de um ursão, tá? Bom, agora eu venho aqui e coloco o focinho. Vou passar um tiquinho de nada de cola. Vou tirar o excesso. Vou dar uma achatadinha na bolinha que eu fiz e vou pregar aqui embaixo, tá? Assim, ó. Preguei bem lá embaixo, redondinho mesmo, tá? Uma bolinha mesmo. E as orelhinhas, mesma coisa. Eu vou vir aqui, fiz 2 bolinhas, dou uma leve apertadinha nas bolinhas para elas ficarem achatadas, mas ainda continuarem gordinhas. Venho aqui, coloco um pouquinho de cola aqui, um pouquinho de cola aqui e ponho. E eu não faço nesse tipo de ursinho, eu não afundo a orelha, eu deixo assim, tá? A orelhinha fica assim mesmo. Aí eu pego uma bolinha bem pequenininha e coloco aqui num marrom um pouco mais escuro, para ser o meu focinho. Deixa eu pegar o marrom mais escuro aqui. Uma bolinha bem pequenininha, tá? Ó, é uma micro bolinha. Não dá nem pra ver, ó. Cola. Só um pontinho de cola. Bem no meinho. E coloco o focinho. Ah, brilhou, a cola escapou e etc. Vocês já até sabem, né? Pincelzinho com água, venho e dou aquela limpada básica, tá bom? Ah, Selma, você não poderia estar colando com água ao invés de cola? Poderia, mas é um quadrinho que vai ficar exposto. Às vezes a mamãe tem empregada que não é muito cuidadosa na hora de tirar o pó, e aí esse nariz vai sair voando. Então eu prefiro passar uma colinha e depois limpar com água se necessário for, tá? Mesma coisa nas orelhinhas, se sujou, eu ponho assim, ó. Eu deixo assim, tá? Gente, eu tô com reforma aqui em cima, então vocês estão ouvindo barulhinho, mas eu não vou interromper o vídeo não, eu vou continuar, tá bom? Bom, agora, lembrando que eu vou colocar esse ursinho, eu não preciso da guirlanda, eu vou colocar esse ursinho sentadinho aqui. Deixa eu levantar, peraí. Tirar isso aqui daqui, assim, ó. O que eu faço? Ele vai ficar aqui. Então, o que eu faço? Eu quero que pareça que ele foi jogado aí, né? Então, ó, eu vou vir com uma das perninhas, passo um pouquinho de cola, assim. Ah, desculpa. Essa perninha é do lado. A costura vai ficar do lado, tá? Então, vai ficar assim, ó. E ponho aqui. Peraí, que não tá colando. Passar aqui. Assim, tiro o excesso e ponho assim. Perninha fica do lado, assim, ó. Tá? Ponho aqui, essa perninha vai ficar aqui, assim. Esta outra, eu quero que ela caia em cima da grama. Então, eu vou... E lembre-se que a costura é do lado. Então, eu vou vir aqui... Vou passar aqui um pouquinho de cola. Vou vir aqui e vou deixar essa perna cair assim. Assim. Isso, a guirlanda tá passando o redondinho lá por trás dele, tá? Ó, tá passando aqui por trás, tá bom? Aí,
eu venho com um bracinho e ponho o bracinho aqui assim, jogadinho. Venho com o outro bracinho, costura lateral, e jogo o bracinho aqui, assim. Eu não tô passando cola, gente, porque depois eu vou ter que adaptar lá na minha guirlanda, tá? Então, por isso que eu pus ele sentadinho, inclusive, sem cola. Eu vou tirar depois. E aqui, ó, eu vou posicionar a cabecinha jogada, porque esse ursinho foi jogado aí, tá? Então, eu vou pôr essa cabecinha assim. Olha que bonitinho. Olha que coisinha mais linda, olha que coisinha mais doce, gente. Não é muito lindo? Por que que eu afastei um pouquinho o bracinho? Porque eu quero que esses afundadinhos da costura apareça para a hora que eu for passar o pincel, grudar exatamente aqui, tá? Olha que delícia! Olha que coisinha mais linda. E depois a gente só vem, ó. Ai, que bonitinho, meu Deus. Depois a gente só vem e a gente vai com tinta fazer o olhinho, tá bom? Então, ó, árvore pronta, ursinho pronto, nominho pronto. Agora a gente vai mexer na bonequinha. Quede a bonequinha. Aqui. Tá aqui, assim, tá? Ela tá assim. Vestidinho. Escolhi um tecidinho que tivesse tudo a ver com as cores ali. Às vezes a mãe me manda o tecido do quarto que ela fez do bebezinho, tá? O que que eu faço? Eu cortei aqui uma tira, deixa eu ver a medida da tira, foi 4 por 22. Eu cortei uma tira de 4 centímetros aqui, ó, por 22. E eu cortei, gente, puxando para ter esse desfiado, tá? Quando vou fazer acabamento, e às vezes eu faço nos vestidinhos, eu faço o acabamento, coloco rendinha tal, e aí eu faço a máquina. Quando eu não quero fazer a máquina, e é a mão, eu não faço barra, eu puxo para deixar desfiado, eu rasgo o tecido para deixar desfiado. Com cola branca mesmo. Ah, pode ser cola de tecido? Pode. Pode ser cola de silicone? Pode. Mas a cola branca se presta muito bem a colar tecido, tá? Ela cola tecido, que é uma beleza. Claro, desde que você não vá molhar esse tecido, tá? Você vem aqui, ó, e coloca a colinha aqui e fechou, tá? Fechou. Vem com uma linha extra forte, aquelas de empinar pipa, tá? Número 10. E você vai fazer um zigue-zague aqui, tá? Linha 10. Vamos pôr aqui. E eu vou fazer um zigue-zague. Assim, assim. Deixa eu começar por esse lado para ficar direito. Assim, 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 assim. E eu vou zigue-zagueando, tá? Ó. Vou franzir, na verdade, esse vestidinho é um franzidinho, tá bom? Assim. Assim. Até dar toda a volta. Pronto. Deu toda a volta? Eu venho aqui e corto. Vou amarrar, vou dar 2 voltas no nó. Ah, você não tá apertando muito, não tô mesmo, tá? Tá fechado, mas eu quero que ainda haja um buraquinho aqui no meio, ó. Tá bom? Ó, tem um buraquinho aqui, tá bom? Vou de novo dar 2 nozinhos, assim. E vou cortar. Cortei. Assim. Agora, eu venho e vou colar aqui na minha bonequinha,
passo aqui ao redor, cola ao redor. Ah, gente, ó, o pessoal tá perguntando se a cola que eu uso é esta. Não, eu só tô usando o tubete, tá escrito não. Eu tô só usando o tubo, porque essa é cola escolar é muito fraca. A que eu uso é aquela extra forte, pode ser de qualquer marca, tá? Mas eu uso a extra forte. Pego a costura do vestidinho, olha, a costura tá aqui. E vou pôr a costura lá pra trás, assim. Tá bom? Ficou assim. Ficou aí o vestidinho da minha bonequinha. Agora, a gente vai fazer a pala do vestidinho. Só que antes de eu fazer a pala, eu preciso pôr os bracinhos, porque a pala vai sobre os bracinhos. Então, vamos lá. Bracinhos, 5 gramas de massa cada bracinho. Venho aqui, sovo a massa e faço um rolinho gordinho. De quantos centímetros ficou esse rolinho? 4. Não, 3,8, tá? De novo. Sovo a massa. Assim. E vejo se eles estão mais ou menos iguais. Não, esse está um pouquinho mais gordinho. Então, abaixo, ficou mais ou menos igual. Venho aqui, vou girando entre a minha mão, para formar uma mãozinha. No meio, eu venho e passo aqui, assim. Mesma coisa. Venho aqui, faço um movimento de vai e vem na minha mão, pego o meio e faço um vai e vem. Dobro e achato. Dobro e achato. E aí, como é uma bonequinha bem simplificada, ela só vai ter dedão. Fiz um dedãozinho aqui, ó, assim. E vou fazer o outro aqui, assim. Dedão sempre pra cima, tá, gente? Ó. Isso vai segurar a cordinha do balanço. Então, como vai segurar a cordinha do balanço, eu venho com alguma coisa redondinha, por exemplo, um cabinho de pincel assim, ó, e faço do formato assim, ó, como se ela já estivesse segurando a cordinha do balanço. E retiro. Mesma coisa aqui. Venho aqui, faço assim, ó, e retiro, tá? Venho na bonequinha, passo cola um pouquinho aqui embaixo, pro vestido colar onde seria o bracinho, aqui, assim. Venho do lado de cá, passo, já tá passado, ó, tá vendo? Grudou, assim. Venho aqui, passo cola aqui, passo cola aqui e coloco os bracinhos, assim e assim. Por que que eu falei que os bracinhos tinham que ser a última coisa que eu ia fazer na bonequinha? Porque eles precisam estar moles para eu poder ajeitar essa mão do jeito que vai segurar a cordinha que vai passar aqui no meio, para eu poder mexer nessa aqui também, dar a viradinha assim para poder acertar, tá? Enquanto isso tá mole, não danifica a bonequinha. Se eu for fazer e já tiver um pouquinho duro, aí fica mais difícil, mais complicado eu fazer, tá bom? Pego a bonequinha e deixo ela sentadinha descansando. Aqui ela não vai parar. Aqui ela vai, ó, assim, tá? Tá aí descansando bonitinha. Agora eu vou fazer a pala. A pala do vestido é assim, ó. Pego aquela massinha rosa que a gente vem usando já faz algum tempinho. Sovo bastante, assim. Venho aqui, faço um círculo,
Aí, para não ficar só redondo, eu vou cortar com esse cortador de 4,5 cm. Cortei. Para não ficar só o círculo, eu venho com um boleador e faço umas bolinhas aqui, ó, assim, tá? Tô fazendo a volta toda as bolinhas, assim, ó. Passo cola na frente, atrás, e ponho a minha golinha e dobro. Só isso, ó. Dobro e deixo a pala aqui levantadinha, tá? Assim. Como a pala vai encolher e ela só tá grudada aqui e lá atrás, essa parte aqui vai encolher e vai ficar bem gracioso na bonequinha, ó. Bem com arzinho de antiguinho, tá vendo? Aí, eu pego um pouquinho de massa para simular esse pescoço e eu preciso dele para ter lugar para pregar o lacinho depois. Então, eu venho aqui, ó, faço uma bolinha, assim. Como a cabeça é grande, eu faço um pescoço meio volumoso, tá? Ó. Venho aqui, ponho um pouquinho de cola e grudo. E só depois que a cabeça estiver completamente dura, essa foi a cabecinha que a gente fez. Só depois que ela estiver completamente dura, é que eu vou afundar. Por que que eu queria que o vestidinho tivesse ainda aquela bolinha? Porque é por onde isso aqui vai conseguir atravessar o tecido do vestido e ir pro corpinho que é massa. Mas para isso, eu preciso que isto seque e isto seque. Então, para dar continuidade, eu vou pegar esta cabecinha, que é a cabecinha do sachê, que foi feita exatamente como esta, só que mudando as medidas. O olhinho da Yupi que eu usei era o PP para esse e o P para esse, é IUP 022, e vou dar continuidade nessa aqui. Imagine que eu estivesse fazendo na cabeça maior o que eu vou fazer na cabeça menor, tá bom? Então, vamos lá. Vou deixar isso aqui secando sentadinho aqui. Cabelinho. Eu fiz o cabelinho na mesma cor que eu fiz o ursinho, que é uma misturebinha de massa. Aqui tem marrom, tem branco, tem amarelo e tem um bocadinho de preto, bem pouquinho, tá? Como é que eu faço o cabelo? Cabelo também é outra coisa que tem bastante vídeo ensinando e cada um faz de um jeito. Eu faço assim, ó. Eu pego, abro a massa aqui, ó. Abro a massa aqui, assim. Não recorto, faço só um arredondado. E eu deixo sempre aqui onde vai ser o topo da cabeça, um pouquinho mais gordinho do que as laterais, tá? Então, eu faço assim. E começo aqui pela frente. Eu ponho aqui, assim. Esta bonequinha não tem orelha. Ela não tem orelha. Dou a volta toda até chegar aqui. Assim. Tá? Assim. Por que que ela não tem orelha? Por causa do tipo de cabelinho que ela vai ter. O cabelinho dela, ó, vai ser duas bolinhas aqui, então cobririam a orelhinha dela. Ai, gente, olha que bonitinho. E pior, né? Pior, melhor. É sachê, tem cheirinho. Então, é um chaveirinho com cheirinho. Olha que coisa mais graciosa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aqui. Aí, o que que eu faço? Aqui, ó, vai ficar para trás, então não tô preocupada muito em alisar, tal. Mas se fosse tridimensional, como é esta aqui, ó, eu
fiquei preocupada em dar todo o acabamento possível, tá? Bom, venho aqui e corto, assim, no meio. Aí, eu faço umas marquinhas aqui, umas marquinhas aqui, umas marquinhas aqui, aqui. Eu não marco todo o cabelinho nesse tipo de enfeite, tá? Nesse tipo de enfeite, eu gosto mais que fique assim, nuances, tá bom? Assim e assim, ó. Posso marcar aqui, aqui, tá? Mas não tá inteiro marcado, tá bom? Assim. Aí, eu venho e faço duas bolinhas. Uma bolinha aqui, muito grande. Assim. Ah, tem medida? Não, não tem. Alguns gostam desse coquinho um pouco maior, outros gostam do coquinho um pouco menor. O que eles precisam só é serem simétricos, tá? Se você não conseguir fazer duas bolinhas do mesmo tamanho, pesa as bolinhas. Eu não preciso pesar porque eu consigo ver que estão mais ou menos do mesmo tamanho. Aí, eu venho, passo um pouquinho de cola aqui. Assim. Venho e posiciono. Assim. Tá? Faço algumas marcaçõezinhas, assim. Dou uma achatada. Onde extravasou cola, eu venho e limpo com água. Venho e limpo com água, assim. Pra ficar um trabalho bem limpo. Tá? Assim. E falta só a franjinha. Franjinha. 3 fiozinhos. 1, 2 e 3. Quando é lembrancinha, nós temos que agilizar o processo. Então, assim, não fica colocando um monte de franjinha que você se mata colocando franjinha, tá? Assim. Assim. Passa cola? Passa. Eu que não tô passando, mas você passa cola assim. Assim. Tá? Com a canetinha, eu venho... Não sei se eu vou conseguir escrever nessa, porque essa aqui a bonequinha não tá completamente seca. Mas eu venho e faço assim. Venho aqui e faço assim. Uma sobrancelhinha aqui, pequenininha, e uma sobrancelhinha aqui, pequenininha. Essa franjinha vai cobrir. Olha lá. Assim. Olha que bonitinha! Olha que bonitinha! Essa é a do sachê, tá? Essa cabecinha é esta cabecinha aqui. Só que essa já tá seca, essa aqui ainda não. Então, vamos lá. Falta colocar a chupeta. A chupeta. Mas a chupeta não tem problema algum. É super facinho, ó. Uma bolinha, achato. Achatei. Faço uma cobrinha, assim. Assim. Uma argolinha, ó. Assim. Venho aqui. Ah, não é nesse, é nesse. Venho aqui, ponho aqui, cola. Ponho aqui. Assim. Colinha aqui. Ponho a argolinha, assim. E dou uma afundadinha, assim. Ponho uma afundadinha. Pronto. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Suponha que essa fosse a cabecinha grande, eu viria aqui e espetaria na bonequinha, tá? Mas essa não é a cabecinha grande. A cabecinha grande é essa aqui e eu não vou terminá-la agora. Então, para dar prosseguimento, eu vou usar
esta que já tá prontinha no quadro aqui, tá bom? Vou terminar o quadrinho com ela. Bom, gente, então vamos lá. O que que eu fiz aqui? Eu peguei barbante comum. Ah, pode ser rafes e etc? Pode. Como o quadrinho tava todo em tom de branco, eu optei por pegar o barbante que era branco. E eu envolvo a pontinha dele com um pouquinho de fita crepe, porque assim fica fácil passar no buraquinho. Ele não fica desfiando, sabe? E aqui nessa ponta, eu dei um nó, tá? Vim aqui e dei um nozinho assim. Esse nó, depois eu vou cortar as pontas, mas por enquanto eu deixo assim. Ó, fiz 2 aqui e 2 aqui. Lembra que isso aqui tá solto? Isso aqui tá solto? Então, eu venho... Ah, você não poderia dar a volta toda? Poderia, mas aí ele fica meio bambo. Eu prefiro vir aqui, ó, e ver onde que eu preciso colar o barbante. Então, eu venho, estico bem. Eu quero que vocês vejam, gente, vê se tá dando pra ver. Corto o barbante aqui, ó. Venho aqui, coloco cola e ponho o barbante. Assim. Mesma coisa com esse. Eu já sei que ele vai ficar, ele vai ter que dar a volta aqui, ó, e ficar lá atrás. Então, eu corto aqui. Ó, tem que estar flexível, mas que não quebre, hein? Assim, ó. Barbante colado aqui. Esse outro vai dar a volta. Vai colar aqui atrás. Assim, ó, da árvore. Vou colar um pouquinho na frente da árvore para me dar firmeza também. Assim. Assim. E aí? Ó, ficou bem esticadinho, tá? Os dois ficaram bem esticadinho. Eu dei a sensação que ele deu a volta na árvore, mas ele não deu, tá? Ele tá aqui colado. Aqui extravasou cola. Eu venho e limpo. Extravasou cola, eu limpo. Colei essa parte. Essa parte ainda tá solta. Por que que é importante que o balanço já esteja bem firme? Porque agora eu consigo esticar, ó. Estiquei aqui. Vou cortar isso aqui, aqui. Vou cortar ele aqui, o barbante. Cortei. Assim. Vou passar cola aqui e vou esticar o barbante aí. Estiquei. Vai ficar aqui. Aí, esse outro eu vou cortar e ele tem que dar a volta. Então, eu vou cortar ele mais ou menos aqui. E vou fazer ele dar volta no galho. Já vou passar cola no galho. Aqui e aqui. Vou fazer isso aqui dar volta no galho. Assim. E vou colar aqui. Passar mais cola aqui. Eu não tô me preocupando que a cola tá saindo, porque depois eu vou limpar. Aquele esquema nosso lá. Aqui, assim. Assim. Agora, antes da cola secar, eu venho aqui e limpo tudo. Madeira, biscuit, eu tô limpando tudo, tá? Se ficou um pouquinho de cola, não tenho mais a cola aí. Ficou assim. Esse aqui, ó, saiu um pouco, porque eu elevei esse aqui, então eu venho aqui, ó, e empurro pra ficar bem acabadinho. Eu não quero riscar a madeira, então eu vou empurrar com
com um pincel, com um palitinho. Assim. Aqui e aqui. Eu não gosto muito de usar cola instantânea aqui, porque a cola instantânea eu não consigo depois limpar. Então, eu tô insistindo com a branca, tá? Eu tô insistindo aqui com a branca. Com a cola branca. Depois que isso aqui tiver mais ou menos colado, eu vou reforçar de cola tudo. Tá? Eu vou reforçar aqui de cola tudo. Pra ficar bem esticadinho. Certo? E assim, gente, esse é o meu jeito de fazer. Se você achar que você tem um jeito mais fácil, manda bala. É que eu nunca consigo fazer os nozinhos aqui de baixo, porque o mais fácil seria, você faz um nozinho, dá a volta na árvore e faz o outro nozinho. Só que ele também fica frouxo. Então, a maneira como eu me adaptei melhor foi fazer assim, recortar e fazer por etapas, tá? Ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas ele fica perfeito, porque ele fica bem esticadinho, ó. Tá? Bem esticadinho. Aí, eu venho aqui, ó, e começo a colar as partes que estão soltas. Aqui, onde eu quiser colar. Aqui, ó. Não preciso passar cola em tudo, não. Mas eu vou colando aqui as partes que estão soltas, ó. Tá? Assim, assim. Pronto. Tá colado. Tá aí. Aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, tá brilhando. E tá brilhando de cola. Isto não é água, isto é cola. Então, eu venho e já limpo. Assim. Agora sim, ele tá brilhando de água, tá? Combinado? Balanço feito? Bom, agora, o que que a gente vai fazer? Eu não quero que isso saia ainda. Agora, a gente vai vir e vamos dar uma sombreada. Giz pastel, azul marinho, aqui em volta, ó. Por que que aqui ficou mais escuro? Porque tem água. Então, eu vou deixar secar e vou remover, ó. Onde tá seco, ele fica bem mais clarinho, ó. Assim. Aqui. Assim. 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 O ideal aqui seria a gente estar fazendo com tinta, porque essa superfície é muito grande. Então, preferencialmente, teria que ser tinta, tá? Mas... ok? Assim. E teríamos também que deixar secar, né? Mas, tá lá, assim. Ok? Bom, nas florzinhas, eu também vou dar uma sombreadinha com rosa, ó. Ah, mas não tem umas mais claras, umas mais escuras? Tem. Mas se você passa o pincelzinho, elas continuam uma mais clara, uma mais escura, mas parece que elas ficaram mais sujinhas, sabe?
Então, esse aspecto é bem bacana. Com o marrom, deixa eu achar meu pincelzinho do marrom, aqui. Com o marronzinho, a gente vai vir no ursinho. Ó, aqui, 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 assim. Assim. Ao redor do focinho. Assim, ao redor do focinho, tá? Olha que bonitinho. Ao redor das orelhinhas. Orelhinhas e orelhinhas com marrom. E algumas partes da árvore com marrom também, ó. Eu não preciso aqui sombrear tudo, porque senão vai pesar muito. Mas algumas partes da árvore, eu venho e eu passo o giz. Ó. Assim. Assim, ó. Certo? Assim. Tá? E agora, o cabelo da menininha, com o mesmo marrom. Naquelas partes que eu fiz de nuances aqui, ó. Eu venho com o mesmo marronzinho, ó. Assim. E faço nas nuances, ó. Assim. Nesse corte aqui, ó. Franjinha. Assim. Outra franjinha aqui, ó. Assim. Certo? Franjinha. Coquinho. Franjinha, coquinho. Olha que bonitinha. Olha só que gracinha. E com o rosa... Cadê o rosa? Meu pincelzinho que eu usei pro rosa. Blush. Blush. Linda? E mostrar o que eu vou fazer agora. Eu vou passar um pouco de cola aqui, só que isso só depois que eu tiver certeza que isso aqui tá colado, que eu não preciso arrumar, tá? Então, depois eu vou passar cola aqui, vou lá em cima fazer, enfiar aqui na mão dela, pegar isso aqui, enfiar aqui na mão dela e pôr ela sentadinha. E ajeitar direitinho onde vai ser isso. Tá vendo a cordinha que soltou, ó? Eu vou arrumar. E aí, vai ficar assim, ó. Olha que bonitinho! Olha que coisinha mais linda. Gostaram? E depois eu volto fazendo o chaveirinho sachê. Eu vou soltar como parte 2 desse vídeo. Tá bom, gente? Tchau! Se gostaram, dê um like pra mim. Por favor, compartilhem. Tchau, tchau. Beijos, tchau.